Fora de Jogo apresenta 90 mais 3, o teu videocast semanal. Com os mágicos Ricardo, Afonso e Zé Miguel, soltinhos para mais uma emissão. Mais 3. Sejam bem-vindos a mais um episódio de 90 mais 3. O meu nome é Afonso Couto, estou aqui com o mágico Ricardo Quinteiro e hoje temos aqui para mais um especial de eleições Benfica, agora na segunda volta, e como tal, hoje temos não só mas três grandes convidados. Temos aqui três grandes reforços diretamente da estrutura para o futebol proposta pela lista F, encabeçada por João Noronha Lopes, e portanto começando por o convidado mais à minha direita e que não é um estreante no 90 mais 3, Nuno Gomes. Afonso, olá, Ricardo. Que, caso seja eleito, será vice-presidente para o futebol. Depois temos também outra lenda do futebol do Benfica, Vítor Paneira, que será diretor técnico também do futebol. E depois, mais à frente, Tomás Amaral, que ocupará o cargo de diretor desportivo. Agradecer a vossa presença. Mais uma vez estaremos aqui para discutir um futuro do Benfica e mais concretamente o futebol, que também é algo que nos apraz mais discutir e falar. Portanto, agradecer a vossa presença. Antes de começar, o Ricardo faz sempre uma pequena apresentação e espero que gostem. Vamos a isso. Obrigado. Bem-vindos, começando pelo Nuno. Nuno Gomes, um dos maiores goleadores da história do Sport Lisboa Benfica, vestiu a 21 durante 12 temporadas e tornou-se no 14º jogador com mais jogos na história centenária do clube. Ao serviço do Benfica, conquistou 2 campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, 3 taças da Liga e uma Supertaça. E mais do que os 398 jogos e os 166 golos de águia ao peito, o Nuno é um verdadeiro símbolo da paixão, dos valores, da identidade e da liderança do Sport Lisboa Benfica. Desde que abandonou os relevados do Tosso de Conhecimento, foi diretor da formação do clube, consultor da FIFA e agora candidata-se a vice-presidente para o futebol da lista de João Noronha Lopes. Tomás Amaral praticou futebol federado nas camadas jovens, mas a dispensa de Rui Jorge no Belenenses fez-o concentrar-se nos estudos e formar-se na Universidade Lusófona para cumprir o sonho de trabalhar no futebol profissional. Hoje, com 34 anos, acumulou uma vasta experiência no futebol nacional e internacional, em concreto como analista e scout em clubes como o Aves, Sporting de Braga, Granada, Eibar, Valladolid e Benfica, durante 4 anos e meio, e mais recentemente exerceu funções como diretor desportivo no Spartak Moscovo. E, atualmente, fruto da sua experiência, competência e conhecimento, integra também a lista de João Noronha Lopes para o pelouro de diretor desportivo do Sport Lisboa Benfica. E por último, e não menos importante, Vítor Paneira, natural de Vila Nova Famalicão, cresceu a admirar os ídolos Chalana, Carlos Manuel e Diamantino, chegou ao Benfica com pouco mais do que 20 anos e durante 7 temporadas tornou-se num dos números 7 mais míticos da história do Glorioso. Nesse período conquistou 3 campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal e foi finalista vencido da Taça dos Campeões Europeus em 1990. Como treinador acumulou uma importante experiência nos últimos 20 anos, que espera agora colocar em prática ao serviço do Benfica. O Vítor Paneira, a par do Nuno e do Tomás, integra a lista F e, em caso de vitória, será o novo diretor técnico do Sport Lisboa Benfica. Estará ligado ao dia-a-dia da equipa profissional e trabalhar em proximidade, claro está, com o diretor-geral Pedro Ferreira e com o vice-presidente Nuno Gomes. Por fim, dizer que o Vítor Paneira representa de forma inequívoca a mística do Benfica, a essência de ser benfiquista e um entendimento muito claro da exigência que é vestir e honrar o manto sagrado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Muito obrigado pelas tuas palavras. Muito obrigado. Obrigado nós pela vossa presença. O mote desta campanha é Benfica acima de tudo. Portanto, aquilo que eu vos pergunto, e é uma pergunta aberta aos três, o que é para vós colocar Benfica acima de tudo no futebol? Bem, eu acho que vamos deixar primeiro, se calhar, as pessoas mais velhas na casa responder a essa pergunta. Vítor, faz o favor de começar. Respeito é bonito e nós gostamos. Obrigado. Receita. Muito bem. O Benfica acima de tudo. Eu acho que o que nos identifica no Benfica acima de tudo é sermos independentes e não termos presos a nada que nos possa hipotecar no futuro. É um Benfica que quer recuperar os valores, e quando nós falamos dos valores do passado, mas não é deste passado recente, é do passado do Benfica. Foi esse passado que nos deu a grandiosidade que somos hoje, que nos deu os títulos que somos hoje e que representa para nós muito daquilo que foi a mística e a história do Benfica. É esse Benfica que nós queremos recuperar, é por acima de tudo. Eu juntava, porque eu acho que a expressão
só por si já significa e já quase que responde à tua pergunta, porque eu juntava se calhar aquilo que é o que a maior parte dos benfiquistas fazem no seu dia-a-dia, nos seus fins de semana, e aquilo que sofrem para acompanhar o clube, e o Benfica realmente está acima de tudo para muitas famílias de benfiquistas e de portugueses. E portanto nós queremos também transportar para aquilo que é e aquilo que será a nossa visão de como deve ser trabalhar no Benfica, pôr sempre o Benfica em primeiro lugar e acima de tudo e de qualquer outra questão. Muito bem. Tomás. Acho que Acrescentando. tanto o Vítor como o Nuno disseram muita coisa importante. Eu acrescentava apenas que colocar o Benfica acima de tudo tem que ver com duas vertentes. A primeira vertente, como o Vítor falou muito bem, na questão de recuperar aquilo que é a glória do passado, mas nós não vimos para uma candidatura somente para falar daquilo, vamos ser o que fomos no passado. Nós sabemos que o mundo evoluiu e como tal é recuperar o passado, mas modernizando o clube, e depois, como o Nuno disse e muito bem, o colocar acima de tudo os adeptos é que colocam sempre o Benfica acima de tudo, e é perceber uma coisa: o Benfica dá-nos sempre muito mais a nós, adeptos e sócios, do que aquilo que nós podemos dar ao Benfica, qualquer pessoa. E é nesse sentido que nós todos juntos queremos e bem ajudar bastante o Benfica, mas tendo noção que o Benfica dá-nos muito mais a qualquer um de nós do que aquilo que algum dia algum de nós consegue dar. Muito bem. Está feito o mote. Começando, e antes de irmos mais concretamente ao futebol do Benfica, e como entramos na segunda volta, eu pedi-vos só uma rápida leitura sobre os resultados da primeira volta, nomeadamente a questão do peso dos 50 votos e da discrepância que existe entre os 50 e os 20 votos, que provavelmente também foi e poderá ser decisivo também a nível da segunda volta. Eu acho que vamos se calhar estabelecer aqui uma ordem, mas interrompam-me assim que acharem que devem interromper. Sim, tu disseste já quase tudo. Eu também concordo que há essa discrepância, mas no final das contas são os estatutos do clube, foram os sócios que decidiram que deve ser assim, concordando ou não, são as regras do jogo. E também concordo que houve essa discrepância por força dessa maioria de votos que a valerem 50, que tornou essa diferença também possível. No entanto, estamos numa segunda parte e nós vamos fazer de tudo até ao dia 8 para que os benfiquistas conheçam ao pormenor e a fundo o nosso programa, as nossas propostas. Temos confiança na nossa equipa, o João Noronha Lopes, e por isso, e agora falo por mim, mas acredito que também seja a mesma visão que o Vítor e o Tomás têm. Convenceu-me à primeira, ao fim da primeira conversa. Percebi que estava perante um grande benfiquista, com as ideias muito claras e muito bem definidas sobre aquilo que ele acha que o clube deve ser no futuro. Reuniu à volta dele uma equipa em todas as áreas de grande competência e de grande confiança, e portanto vamos lutar por ele e lutar por acreditar, acima de tudo, que podemos fazer melhor do que aquilo que tem sido feito nos últimos anos. Vítor, comentário lhe apraz fazer sobre este recorde que foi batido de mais de 86 mil votantes e que, de certa forma, mostra aquilo que é a grandeza do Sport Lisboa e Benfica, não só aqui, mas em todo o mundo, não é? Porque os votantes não foram só restritos a Portugal continental. E se espera que este recorde volte a ser batido no dia 8 e de que forma um número ainda maior de votantes possa ser decisivo para a vitória da lista F e de João Noronha Lopes. Antes de mais, de dizer que nós benfiquistas, pessoalmente, foi uma eleição estrondosa. Eu acho que nos encheu de orgulho. Nós estamos claramente satisfeitos por percebermos que já
que se alguém tinha dúvidas não éramos nós benfiquistas, mas sim os outros clubes, que nós somos claramente o maior clube português e o maior do mundo. Isso ficou provado nestas eleições. Ficou provado também que é uma grande aderência a estas eleições, embora o resultado tenha sido favorável à lista do Rui, mas há um descontentamento de 58% de votantes. Portanto, nós vamos tentar atacar estes votantes, que são 28% que ficam ainda pendentes relativamente à nossa campanha, e queremos recuperar terreno para o Rui Costa, e respondendo concretamente à sua pergunta sobre O novo batido um novo recorde. o novo recorde. É isso, os recordes estão para ser batidos. Eu não acredito nos 100 mil, muito sinceramente, mas acredito mais 5 mil votantes que possam acontecer nas próximas eleições no dia 8. Muito bem. Ricardo. Sim, entrando agora também no qual o futebol diz respeito, também é aquilo que mais queremos falar. Algo que se pode observar no programa, encabeçado pelo Dr. João Noronha Lopes, fala em recuperar a mentalidade de vitória, devolver a identidade ao clube, de liderança unificada, recrutamento inteligente, formar para vencer e processo sustentado. E nós, quando estávamos a preparar o programa, aquilo que nós pensámos foi: isto, à partida, é aquilo que deve ser a base de qualquer clube. Portanto, haver a necessidade de fortalecer estes valores mostra aquilo que é o vosso entendimento sobre o clube, que não está a existir. Portanto, Tomás, começando por ti, pegando nestes valores, consegues materializar para os benfiquistas em que é que isto se vai fazer valer? Sim, antes de mais é perceber que quando falamos de um campeonato em 4 anos, nós não podemos somente materializar isto num número, porque o problema do Benfica atual é muito mais do que falar somente de títulos. É um problema de identidade. E esta identidade constrói-se com a direção, com as pessoas responsáveis pelo futebol, e que partem de 3 pontos que são essenciais e que são básicos na gestão desportiva. O primeiro ponto é perceber que, se estamos no Benfica, como é que nós queremos jogar. Como é que o Benfica historicamente teve glória? Com futebol ofensivo, com futebol dominante, pressionante, corajoso, que não tem medo de enfrentar qualquer adversário, seja em Portugal, seja pelo mundo fora, e que parte muito de um princípio de jogador português, de jogador da formação, e que nesta era moderna conseguiu acrescentar o recrutamento de jogadores de elevado potencial no estrangeiro, como é o caso do Di Maria, do Gaetan, Enzo Pérez, Enzo Fernandes e por aí fora. Isto leva-nos para um segundo ponto, que é, quando escolhemos um treinador, nós temos que perceber, de uma lista de treinadores, que treinadores é que se enquadram nesta primeira ideia que nós temos, do futebol, da aposta nos jovens, da criação desta identidade de jogo. E a isto nós temos que acrescentar 3 pontos muito importantes na escolha do treinador: liderança, comunicação, porque no fundo o treinador é a pessoa que fala mais com o emblema do clube, e valores. E muitos destes valores começam no respeito pelos adeptos, pelos seus sócios. Só no terceiro ponto é que nós podemos então começar a falar de jogadores, de mercado, de que tipo de jogadores é que queremos. O tipo de jogadores que queremos: jogadores de elevado nível técnico, jogadores com resistência ao esforço, para ter esta capacidade de pressão que os adeptos tanto gostam, e jogadores corajosos, que não sentem medo, seja a jogar na Luz, seja a jogar no Parque dos Príncipes, seja a jogar em Munique. Portanto, tudo isto parte de um princípio de identidade que se tem que construir, e a responsabilidade de criar essa identidade partirá, obviamente, e primeiro do Presidente, e depois do Nuno, se assim formos eleitos, do Pedro, de mim e do Vítor, e acho que o Vítor e o Nuno concordarão comigo que o problema não é só títulos, é também a falta de identidade, e eles que estiveram lá e que viveram anos gloriosos poderão até falar melhor disso. Sentes que há um comodismo com a derrota? Existe um comodismo e existe uma falta de identidade, porque eu não diria que posso interromper? Claro, Eu não diria que era um comodismo. É uma aceitação. Uma habitação. Exatamente. É uma aceitação que é o Benfica não ganhar, o ficar em segundo, a derrota é uma coisa que se vulgariza já no Benfica. No nosso tempo, eu falo por mim e pelo Nuno, que fomos jogadores, e eu muito mais antigo que o Nuno,
porque eu acho que o Benfica, na minha opinião, parou em 95. O verdadeiro Benfica parou ali, e ali depois houve uma ausência e depois foram surgindo os grandes jogadores. Há um pós e um pré-Artur Jorge, é isso? E sim, eu acho que ali por 11 anos, depois o Nuno recupera, a partir de ganha-se o primeiro campeonato no Bessa, Com o Trapattoni, sim. com o Trapattoni, 2005. e a equipa volta novamente a ter os grandes jogadores e a criar-se ali novamente Há também a mudança antes do estádio antigo do antigo para o estádio novo, portanto. a inauguração do Benfica. Há grandes mudanças no Benfica. Sim, há grandes Nessa mudanças e o Benfica veio essa começar a diferença. ganhar. O que eu acho é que a falta de identidade que fala o Tomás está ligada exatamente a isto. A aceitação que se tem a uma derrota ou um empate. Porque no nosso tempo, em perder ou empatar, era grave no Benfica. E essa exigência não está a acontecer no Benfica. Por isso é que nós ganhamos um campeonato e estamos aburguesados em 4 anos, porque achamos que fizemos muito. E eu acho que fizemos muito pouco. Eu acho que também tem muito a ver com aquilo que tem sido os últimos anos em termos de... lá está. A identidade, não consegues ter uma identidade de equipa e de forma de jogar de um dia para o outro. E nestes últimos anos, se formos olhar somente para estes últimos 4 anos, o Benfica teve vários treinadores e um inúmero, um grande número de saídas de jogadores e de entradas. Eu acho que tem faltado também essa estabilidade no próprio plantel, na construção do plantel, para que se possa garantir essa identidade. Uma equipa base de jogadores que saibam o que é representar o Benfica, o que representa jogar no maior clube português, e que possam também ajudar jogadores que vão chegando, mas que não seja todos os anos uma quantidade de jogadores em que, porque nós sabemos, principalmente aos jogadores que vêm de fora, que há sempre um período de adaptação e nem todos vão chegar e vão pegar destaca. Mas, por outro lado, essa identidade é essencial para que haja essa estabilidade. E não há nenhum clube que resista e que tenha sucesso desportivo se não houver uma estabilidade, acima de tudo, no seu plantel. Muito bem. Acho que passamos agora já para alguns subtemas e começando um bocadinho por explicar um bocadinho daquilo que vão ser as vossas funções de cada um de vocês no Benfica. Ricardo, se quiseres fazer a primeira pergunta, acho que é direcionada ao Nuno. Sim, podemos começar pelo Nuno, até sendo vice-presidente, porque acho que é uma questão importante e para os mais leigos ou menos atentos, pode criar-se a ideia que o Nuno é só um ex-jogador de futebol e que agora se candidata a vice-presidente para o futebol. Isso não é verdade. E, portanto, aquilo que eu gostava que explicasse a quem nos ouve é de que forma é que se preparou para hoje estar habilitado a esta função. Repara, vamos se calhar demorar mais tempo do que se calhar aquilo que vocês estavam a contar, mas eu vou tentar resumir ao máximo, porque disseste bem, e vou aproveitar, pegar nessas tuas palavras, que eu não sou só um ex-jogador de futebol, mas acho que também o facto de ter sido ex-jogador de futebol e o facto, principalmente, de ter jogado 12 épocas ao serviço do clube, de ter também envergado a braçadeira de capitão, que me traz vantagens naquele papel que eu quero desempenhar no futuro do Benfica. Por outro lado, também já fui funcionário e colaborador do Sport Lisboa Benfica. Trabalhei no Benfica, primeiro como diretor de Relações Internacionais e segundo como diretor-geral do Seixal, e portanto tenho algum conhecimento de como é que o Benfica neste momento, ou até na minha altura, trabalhava e como é que as coisas funcionam nesse aspecto. Naquilo que serão as minhas funções no futuro. Disseste também, e bem, eu vou ser vice-presidente, com assento na SAD, mantenedor da SAD, e com a área do futebol sob a minha alçada. Eu, juntamente com o presidente e com o diretor-geral, vamos alinhar a estratégia, aquilo que vamos querer que seja o futebol do Benfica nas suas 3 estruturas, que é o futebol feminino, o futebol profissional e o futebol de formação. E eu vou ser a pessoa... não vou chamar fiscal, mas vou ter essa responsabilidade de fiscalizar, de validar e de controlar a gestão antes definida por nós, a gestão que ao futebol diz respeito.
O Pedro Ferreira não está aqui, mas eu posso adiantar por ele, vai ser aquela pessoa que terá o Tomás, o Vítor a reportar a ele, o Pedro reporta a mim e nós, em conjunto, vamos coordenar tudo aquilo que é o futebol profissional, neste caso, e eu e o Pedro, o futebol feminino e o futebol de formação. O Pedro vai ser a pessoa que vai unificar os processos, porque essas 3 estruturas vão todas reportar à mesma pessoa, que é o Pedro Ferreira. Muito bem. Enquanto vice-presidente, é natural que irá estar muito ligado às relações institucionais do Benfica, nomeadamente com a Liga, com a Federação, com a UEFA, com a FIFA e com os próprios rivais. Obviamente que aqui a resposta óbvia será que irá procurar sempre defender os interesses do Benfica, mas a minha pergunta é mais no sentido de que há algo a mudar nessas relações. Como é que será a linha orientadora de uma nova direção e com o Nuno na vice-presidência em relação a todas estas instituições? A linha orientadora é muito fácil nesse sentido. Eu acho que o futebol português terá que ser repensado naquilo que queremos para o futuro, e o Benfica, como o maior clube português, tem que liderar também esse processo de reformulação, por exemplo, da própria competição, que está em cima da mesa e tem vindo a ser discutida. A questão dos direitos televisivos, eu acho que, em conjunto, o Benfica, com todos os outros clubes, como é óbvio, com a Liga e com a Federação, tem que liderar esse processo daquilo que nós queremos mudar e aquilo que nós queremos que o futebol português seja no futuro. Como é óbvio, eu vou estar a representar o Benfica, mas temos a figura do Presidente que vai liderar todo esse processo, e nós vamos estar alinhados em tudo aquilo que queremos e, acima de tudo, mais uma vez, sempre a lutar pelo interesse do nosso clube. Sim, gostava de perguntar até uma pergunta mais... Desculpa, Ricardo, eu pensei que ias fazer a pergunta a eles. Eu posso explicar também quais serão as funções do Tomás e do Vítor Paneira. Vamos lá chegar. Vamos lá chegar. Naturalmente. Está bem. Queria-lhe só perguntar o que é que... E volto a ser uma pergunta para os 3, mas o que é que sentem que já podiam ter feito e antecipado se já tivessem chegado há mais tempo ao Benfica? Acho que é importante as pessoas ficarem clarificadas. Em relação a quê, desculpa? Agora... Enquanto ao futebol do Benfica, organizacional e institucional também, associativo. Eu se calhar termino também o meu raciocínio pegando... eu acho que tem faltado liderança no clube. Sou sincero, tem havido muita troca de treinadores, acima de tudo de treinadores, e se nós escolhemos um treinador porque acreditamos no projeto desse treinador, não pode ser ao fim de pouco tempo que vamos mudar. E, portanto, tem que haver essa coragem de reconhecer, se calhar, o erro e sermos humildes ao ponto de assumirmos que, se calhar, erramos na escolha de um treinador e explicar às pessoas o porquê do nosso erro. E acho que isso tem acontecido no Benfica ultimamente. Vou dar o caso, se calhar, da situação de Bruno Lage, para não recuar ao tempo de Roger Smith, por exemplo. São situações até semelhantes. São muito parecidas, em que se assume que se vai continuar com o treinador, e se temos essa posição e se assumimos que é com esse treinador que queremos continuar a época seguinte, não é ao fim de 4 jogos que afinal vamos mudar o treinador e reconhecer que se calhar que estávamos errados. Posso acrescentar uma coisa? Esta questão da continuidade ou não continuidade de um treinador, quando tomamos uma decisão na continuidade de um treinador, nós muitas vezes não temos que olhar para o resultado. Nós estamos por dentro e acompanhamos o processo desse treinador. Portanto, para mim, pelo menos, pessoalmente, é muito difícil acreditar que um processo que era bom em junho deixou de ser mau em setembro. E isso é uma das coisas mais inexplicáveis e que até agora ninguém conseguiu explicar aos sócios. Era isso que eu ia dizer. O processo mudou? É isso que eu ia dizer, que houve uma sensação, quer com Roger Schmidt, quer com Bruno Lage, que já estariam na corda bamba no início da época e que uma série de maus resultados seria suficiente. Mas quem lidera tem que ter a capacidade de tomar decisões independentemente da pressão exterior que exista. Porque o Benfica vai ter sempre pressão. Sim. É impossível não existir pressão. Mas quem está por dentro e que conhece os processos
tem que perceber, ok, este processo faz sentido e nós vamos continuar com ele, ou antecipadamente dizer, este processo não está a fazer sentido e vamos mudar. Agora, dizer que se acredita muito no treinador e no processo, para depois, passado 2 meses, esse processo já não existe, deixou de existir, e isso é que causa dúvida e acho que levanta questões, não só a nós, estando na lista de João Noronha Lopes, mas também a todos os sócios, e que poderia ser respondido, e até hoje, pelo menos, eu ainda não vi ser respondido. De forma concreta. Em relação agora ao Tomás, eu ia-lhe fazer uma pergunta muito concreta em relação às suas funções, que tem a ver muito com a sua experiência no scouting, que eu acredito que lhe permita ter maior sensibilidade, enquanto agora diretor desportivo, naquilo em dar a devida voz ao scouting. Ao mesmo tempo que gera expectativas e vontades dos restantes membros da direção. Por exemplo, o desafio que eu lhe coloco é, por exemplo, como é que irá proceder caso na gestão entre um jogador que um treinador quer muito e, por exemplo, o scouting dá um parecer negativo. Isso já aconteceu no Benfica e já se falou demasiado no assunto. Agora é preciso perceber que nós, num clube de futebol, nós temos várias vontades. Nós temos um treinador que é quem treina os jogadores diariamente, mas nós também temos uma estrutura que é paga e que tem valor para dar a sua opinião, e depois acima, quando falamos de um diretor desportivo, de um diretor-geral, de um vice-presidente, para também ter a sua opinião. Portanto, não existirá, na minha opinião, jogadores que vêm porque o treinador insiste e faz birra porque não quer, porque o treinador não deixa de ser um empregado do clube. Muito importante e crucial nos projetos, mas continua a ser um empregado do clube. E um treinador não tem o direito de tomar uma decisão de só eu quero este jogador e mais ninguém quer, mas eu não quero saber. Da mesma forma, parece-me a mim, e isto acontece no Benfica e existe em muitos clubes, que há momentos em que é mais fácil atirar a responsabilidade para cima do treinador e se correr bem, tudo bem, mas se correr mal eu estou protegido. E é isso que nós também queremos acabar. Porque às vezes o treinador não teve tempo para ver o jogador, meteu na cabeça porque viu um jogo e pareceu-lhe bom, mas cabe ao diretor desportivo, cabe ao diretor de scouting, cabe ao diretor-geral, cabe ao vice-presidente, às pessoas que estão reunidas nestas decisões, também se calhar ver ao treinador que ele está a tomar uma decisão que o vai prejudicar a ele também. É porque o treinador não tem tempo para analisar um jogador aí é que está. De forma profunda, não é? Agora, tudo isto parte da comunicação. Era esse ponto que eu ia comunicação... tocar, Tomás, que tem a ver com o alinhar departamentos e neste caso a área do scouting que tu tocaste e que será com certeza uma das áreas que nós vamos dar muita importância, envolver as pessoas que trabalham no scouting. Primeiro é dar-lhes valor, que eu acho que no passado não tem acontecido. O Benfica neste momento, pelo menos que eu conheça, não tem um chief scouting já há vários meses. Não tem há mais de um ano. Houve um desmembramento, assim, por assim dizer, de uma estrutura que estava montada. E depois envolver as pessoas no processo. E no final, a decisão é só uma, é da equipa. Não é de A, nem de B, nem de C. Exatamente. Gonçalo Postiga é o vosso homem para assumir essa pasta? Não vamos Será ter conhecido comentários. assim que formos eleitos. Se devido tempo. Tentaste, Ricardo. É a minha função. É isso. É tentar isso. Não sei se ainda vão explorar mais essa área. Vamos. Temos aqui umas perguntas preparadas nesse aspecto. Pronto, se calhar avançar em relação ao Vítor. E nós, por acaso eu e o Ricardo, nós frequentámos uma pós-graduação de diretor técnico. Sim. E um dos grandes temas que eram discutidos era precisamente as diferenças entre o diretor técnico e o diretor desportivo. Muitas vezes há competências que são comuns. Pelo que eu li no programa, o Vítor estará mais dedicado e sendo um elemento de muita proximidade com o plantel, e por isso eu gostava de lhe perguntar de forma mais concreta quais serão as suas funções portanto, numa nova estrutura do Benfica. Sim, basicamente eu estarei permanentemente no treino, no Seixal, próxima da equipa, e terei também a minha responsabilidade a observação dos campeonatos, especialmente portugueses e Segunda Liga, que são campeonatos em que eu fui treinador durante 20 anos e tenho algum conhecimento e fui, para além disso, fui comentador da Sport TV durante 23 anos. Portanto, sinto algum conforto e alguma vontade com
com esse assunto. E vou, para além disso, ser um dos responsáveis do acompanhamento dos jogadores emprestados por parte do Benfica. Portanto, tenho aqui 3 situações em que teria alguma responsabilidade para depois reportar naturalmente às pessoas que estarão acima de mim. Este é um tema importante que eu acho também que o Benfica ultimamente não tem, na nossa opinião, trabalhado da melhor forma, que tem a ver com os empréstimos que nós no programa chamamos-lhe até os empréstimos inteligentes de jogadores, que é emprestar os jogadores com sentido, não esperar, se calhar muitas vezes acontece e nós vemos no último dia de mercado situações de jogadores emprestados só porque são sedentários ou porque não conseguem, não vão fazer parte do plantel e se calhar vão emprestados porque é preciso emprestar naquela altura. E nós queremos emprestar um jogador para o jogador. Nós queremos emprestar um jogador no sentido dele regressar ao clube, porque nós acreditamos nele e porque nós acreditamos que esse empréstimo vai fazer sentido para o desenvolvimento e o crescimento desse jogador. Florentino foi um exemplo disso, em que houve um retardar do seu crescimento em função de 2 empréstimos. Eu acho que tem mais a ver com o perfil das equipas, não é? Porque a primeira é o Mónaco, onde estava o Tchouaméni, que era na altura... E num estilo de jogo que não era o de Florentino. E depois o Getafe, que é uma equipa para descer, quando se calhar o Florentino precisava de uma equipa onde pudesse ter mais bola. O Florentino, posso só dizer, Florentino no Getafe começa como titular, se não me engano, Quique Flores, treinador, e atinge um ponto da época em que o Florentino jogava a 8, já não era 6. Podemos depois aqui discutir se houve ali algumas coisas que também lhe possa ter dado o facto de ter jogado a 8. Agora, os empréstimos, e o Vítor será importantíssimo nisto, porque não só pelo conhecimento que ele tem de Benfica, mas pelo conhecimento técnico que ele também tem do jogo, que é o empréstimo tem que ser visto como uma oportunidade. E um jogador do Benfica, quando vai emprestado, tem que perceber que essa oportunidade é ir para determinado clube, em determinado enquadramento, que pode crescer porque o objetivo é que ele regresse ao Benfica. Não é emprestar para despachar porque temos sedentários, como vocês já falaram. Vítor, E o Vítor vai ser peça-chave nesse acompanhamento desses jogadores também e naquilo que nós queremos também criar em relação à proximidade que queremos ter com esses próprios clubes também. Muito bem. Queria só concluir, porque Força. é uma evidência que o Vítor é uma das bandeiras da mística do Sport Lisboa Benfica, e que algo que está no programa é que uma das funções será garantir a ligação entre a equipa profissional e os adeptos. Queria que nos explicasse um bocadinho melhor como é que o irá fazer. E nomeadamente em relação ao protocolo mística e identidade, que também consta do programa. Nós, nas reuniões que nós tínhamos tido com o Presidente, com o João Noronha, que é o candidato a Presidente, nós já o chamamos de Presidente muito particularmente, mas nas reuniões que nós tínhamos, nós fomos provocados a criar algumas propostas, já no sentido de nós apresentarmos ideias novas e propostas para que possa vir a surgir. Uma delas, por exemplo, que eu surgi, entre algumas, que é o Benfica fazer a apresentação na Eusébio Cup em Lisboa, porque faz sentido ser apresentado primeiro na Casa-Mãe e depois fazermos uma apresentação aos sócios do Norte. Fazermos um jogo lá em cima, uma equipa estrangeira, ou propriamente com um clube. Isso fazia-se antigamente, perdeu-se. Nós fazíamos isso, nós fomos perdendo alguma da relação entre equipa e adepto, e faz muito sentido, porque os adeptos do Norte, para nós Benfica, todos os adeptos são muito importantes, mas temos a importância por maior parte dos jogos até da nossa ligação no Norte de Portugal. Portanto, e nós temos que ter esse cuidado de poder também fazer com que eles sintam que há uma homenagem ou uma apresentação da equipa principal do Sport Lisboa Benfica aos sócios do Norte. Por exemplo, essa foi uma das propostas que eu apresentei. Naturalmente, isto carece, porque há um enquadramento de um planeamento da época, mas está em cima da mesa essa possibilidade e acho que todos nós vimos com bons olhos. Outra das coisas que nós queremos é a proximidade das casas do Benfica com os jogadores. Eu disse há pouco, numa das casas em que eu estive, eu e o Nuno, o Eusébio, o maior símbolo da história do Benfica, foi a mais de 200 casas durante a sua permanência como jogador no Benfica. Não vejo... Os tempos mudaram, é verdade, mas há jogadores, por exemplo, e o calendário é apertado e é jogos sobre jogos, naturalmente, mas há jogadores, por exemplo, que não são convocados, podem ir a uma casa do Benfica, podem acompanhar a equipa lá acima ao norte e os jogadores que vão acompanhar a equipa podem ir visitar a casa do Benfica no espaço em que a gente vai jogar.
Porque não? Nós não vemos porque é que não possamos fazer essa aproximação com os jogadores principais da Isso equipa. até poderá ser uma forma de atrair os jovens, não é? Porque muitos relatos que temos tido em relação às casas do Benfica é que a forma de consumir o futebol e mesmo o ser adepto de um clube atualmente e antes era muito diferente e as casas do Benfica eram um espaço... Tem muito a ver com... Deixa-me... Sim, sim. Tem muito a ver com a forma como eu acho que nos últimos anos os adeptos do clube são olhados, não é? Que é mais como clientes do que propriamente como adeptos e como sócios. E eu acho que a questão de aproximar os adeptos daquilo que são os seus heróis, não é? Que são os jogadores. E eu não vejo mal nenhum em que uma ou outra vez haja situações de convívio entre adeptos e jogadores, como havia no passado, no meu tempo, inclusive o ver os treinos. Não consigo perceber porque é que hoje em dia não podemos criar. Eu sei que estamos a falar de high performance, de um ambiente que se quer o máximo de profissionalismo, mas os próprios jogadores, perceber a receptividade que têm dos seus próprios adeptos, perceber o quanto é grande o clube, eu acho que só saímos a ganhar com isso. Acaba por ser o win-win, porque o jogador também acaba por beber um bocadinho daquilo Claro que é, que sim. sobretudo até se calhar para jogadores que Repare, não são da eu formação. reporto um bocadinho aos meus tempos e os tempos são claramente diferentes e nós não podemos estar parados no passado porque o futebol evoluiu de uma forma extraordinária, mas há enquadramentos possíveis desde que haja boa vontade. O Benfica faz pré-época, o ano passado, salvo erro, o Benfica fez uma semana, salvo erro, em Águeda. Fez 2 ou 3 jogos em Águeda. Porquê é que nós não podemos fazer, por exemplo, uma semana de pré-época no norte do país? Eu fiz em Lamego, o Benfica fez e vai fazer a todos os lados. Porquê é que não se pode haver esse enquadramento e essa possibilidade de estarmos permanentemente próximos dos sócios? Nós queremos esta ligação permanente. Os jogadores têm que sentir, quando chegam ao Benfica, têm que perceber a grandeza do Benfica. E eu acho que só no sábado passado, alguns jogadores perceberam a dimensão que tem o Benfica. Só no sábado, alguns jogadores perceberam, pelas televisões, a dimensão que tem o Benfica. Acha que já nem no estádio conseguem sentir isso? É uma das coisas que nós queremos, o autocarro a parar na praça de Cosme Damião, por exemplo. Nós queremos tentar fazer isso. Vamos tentar articular isso com a polícia também. Porque não? Nós temos de ter um contacto permanente com os adeptos. Esse calor é importante para os adeptos e para os jogadores. Nós estamos aqui a falar isto e naturalmente vão dizer, mas lá fora nós vemos isso. Porquê é que não é possível em Portugal? Sim, sim. É E até naquilo que é a gestão das redes sociais, dos próprios jogadores, e pode ser criado todo o tipo de conteúdo que aproxime os jogadores dos adeptos. E aí até dos adeptos mais jovens, não é? A semelhança de como o Sporting, também há que dizer, o fez em relação às redes sociais deles. Trabalharam bem. Na minha opinião, resumindo aqui um pouco, criou-se uma bolha à volta do jogador e da equipa. E aquilo que nós nos propomos também é um pouco rebentar essa bolha. E quando dizemos rebentar essa bolha, não é perder profissionalismo. Não é abrir tudo e os adeptos vão ver os treinos todos, porque nós sabemos que existem momentos em que temos que trabalhar, porque também temos adversários que nos querem ver e se nós tivermos tudo desaberto também se torna difícil. Mas nós temos que rebentar essa bolha. Nós não podemos terminar um jogo e os jogadores irem ali ao centro do relevado e terem quase receio de se aproximar dos adeptos. Não pode acontecer isso. Muito Eu bem. vou dar mais um último exemplo que espero que não me levem a mal. Não. A própria saudação inicial da equipa, Não está a ser bem feita. no estádio. São pormenores, mas eu acho que começa também aí. Não está a ser bem feito. Na minha opinião, não. É Ok. olhar para ela. Pronto, falando um bocadinho da equipa A, Ricardo, queres lançar o tema? Em relação ao... Sim, já falámos aqui várias vezes sobre treinadores e o que revela a sua importância. São uma peça-chave no dia-a-dia de um clube. Portanto, uma pergunta muito direta para começar é se José Mourinho é o treinador certo para comandar os destinos do Benfica. Bem sei que vão dizer que tem contrato, mas o Tomás e bem falou que é preciso ter um treinador identificado com a estrutura e com a cultura do clube.
Eu quero perguntar se revê em José Mourinho para isso. Vejo. José Mourinho já mostrou ao longo da sua carreira, e aqui não posso dizer sempre, mas já teve provas disso, de que consegue ser um treinador de futebol dominante e de futebol ofensivo. Se calhar não foi no Fenerbahçe, se calhar não foi em determinados jogos no Inter ou no Real Madrid, mas já o mostrou que consegue ser. Agora, José Mourinho como treinador também precisa de apoio da estrutura. E apoio da estrutura não é dizer que sim a tudo o que Mourinho quer. É também debater com ele, discutir de forma profissional e tranquila. Porque cria-se aqui um bocado a aura de que não se pode debater com José Mourinho. Eu não quero acreditar, aliás, eu até acredito bastante que José Mourinho, das coisas que deve gostar mais é de debater futebol com a sua estrutura. Agora, é preciso que quem está acima queira debater esse futebol. E nós queremos debater esse futebol e estamos preparados para isso. Muito bem. É o nosso treinador, é o treinador do Benfica, disseste bem, tem contrato esta e mais outra época. E eu acrescentar ao que disse o Tomás, é que José Mourinho sabe o contexto que é ser treinador do Benfica e a exigência que existe ao ser treinador do Benfica, e ninguém mais do que ele tem conhecimento sobre aquilo que representa o Benfica no país, e portanto não tenho a menor dúvida que ninguém mais do que ele vai querer ganhar e ganhar à Benfica. Mas a continuidade de José Mourinho estará dependente do título desta época? Não, nós ouvimos há pouco o nosso líder a responder a essa pergunta numa entrevista que teve, num debate que teve com o Rui, que foi que o José Mourinho parte atrás neste campeonato. Não foi ele que planeou este plantel, não está um plantel que já se percebeu à sua imagem, e essa é a nossa responsabilidade. Naturalmente não lhe podemos dar 20 jogadores, eu acho que é isso que nós todos temos em sintonia, mas vamos dar aquilo que são as necessidades primeiras para que ele possa fazer depois um grande trabalho e ainda conseguirmos ser campeões nacionais. E ele é claramente o nosso treinador. Não temos um treinador a nível mundial. Eu há pouco dei uma entrevista e disse que se nós colocássemos os 20 melhores treinadores do mundo, ou até os 10 melhores treinadores do mundo, o Mourinho está. Portanto, se o Benfica, entre milhares de equipas, chegar no mundo, temos um dos melhores treinadores do mundo, nós temos de estar satisfeitos e temos que apreciar o aproveitamento daquilo que são as capacidades do José Mourinho, que só nos traz benefícios. Agora uma pergunta, o Vítor falou agora, e eu ia fazer uma pergunta, porque certamente também como treinador tem estado presente em muitos balneários, certamente tem reparado que há uma diferença muito grande na dinâmica de balneário de quando jogava, quer o Nuno, quer talvez numa fase mais adiantada da carreira se calhar já tenha percebido essa diferença, mas o Vítor quando jogava, as dinâmicas de balneário eram muito diferentes das atuais, os jogadores estão mais ligados às redes sociais, aos telemóveis, se for preciso saem do balneário e vão cada um para as suas casas. Mais nacionalidades? Sim, mais as nacionalidades, grupos mais pequenos. Minha pergunta é, como elemento de proximidade ao plantel, o que é que poderá fazer para promover uma união, para promover mais coesão entre os jogadores, numa era em que isso acaba por ser um bocadinho mais complicado? Repare, nós temos clubes, e respondendo concretamente aqui em Portugal, clubes grandes, e nomeadamente lá fora, o grupo tem que ser bem trabalhado. Quem faz o verdadeiro grupo não é o diretor, nem o treinador. Nós ajudamos a criar um bom grupo, mas o grupo é feito pelos jogadores, para características que tem individualmente cada jogador. E nós temos certeza absoluta que tivemos bons líderes dentro do balneário, e se tivermos jogadores com mística a Benfica, nós vamos ter excelentes balneários e vamos ter balneários capazes de dar respostas sempre que possível. Agora, isso foi um ponto interessante, que também está ligado, lá vou eu buscar outra vez, aquilo que tem que ser analisado também a quando do recrutamento do perfil de jogador que queremos para a nossa equipa. Não só o nível técnico, mas também aquilo que é o jogador fora do campo, a personalidade, a forma de relacionar com os outros jogadores, e portanto vamos, como é óbvio, ter muito em conta todos esses fatores na hora de decidir se vamos buscar A ou B. Sim, o Luís Filipe Vieira esteve aqui anteriormente, há umas semanas, e referiu um caso específico de
Raul de Tomás, que foi contratado, mas que depois, em termos de personalidade, foi um jogador que não se adaptou. Isso é algo que vocês, enquanto futuro, e agora se calhar dirigindo a pergunta mais ao Tomás, será algo que vocês querem evitar? É um jogador que, pela sua personalidade, possa depois criar ou anticorpos, ou não se dar logo à partida bem com o restante Desculpa, plantel? Tomás, indo de encontro, só para finalizar, e o Tomás com certeza nessa área poderá ter muitos casos para contar. Contar um caso de um jogador que ao fim de 6 meses pediu para ir embora porque a sua namorada não queria vir viver para cá. E portanto, tu estás ao fim de 6 meses a desperdiçar um ativo, porque se calhar na hora da transferência, na hora de o assinares, não conseguiste perceber que essa situação poderia acontecer. Não, eu divido Um exemplo aqui, prático só para encontrar é bom. Essa discussão é boa, porque eu divido aqui em em duas vertentes distintas, e aqui não dizendo que quem quer que esteja no futebol acerta sempre. Há um trabalho que tem que ser feito de antecipação. Conhecer o jogador, conhecer o seu entorno, procurar entrevistas que ele possa ter dado, redes sociais, tentar obter o máximo de informação para ter disponível para avaliar aquilo que pode ser a personalidade do jogador. Também passa por procurar, peço desculpa por interromper, por procurar a referência junto de amigos, familiares? Amigos, familiares, pessoas que tenham trabalhado. Antigos Treinadores, antigos treinadores adjuntos, jogadores, um analista. Existe hoje em dia muita facilidade, e quando falamos, o mundo hoje em dia é global. Não custa a nenhum de nós ligar para a Argentina, para o Brasil e obter informações sobre determinado jogador. Depois há aqui uma segunda vertente, e que aí é menos controlável, e que isto qualquer pessoa no futebol está sujeita. E eu já dei este exemplo aqui há uns meses e volto a dar. Nós podemos ter feito o trabalho todo muito bem, mas de repente o jogador chega, está felicíssimo da vida, mas passado um mês, separa-se da mulher, e qualquer um de nós que esteja casado está sujeito a que isso possa acontecer, e o jogador pode entrar e começa uma disputa pela guarda dos filhos, o que seja, e o jogador pode entrar realmente aqui numa espiral negativa ou numa espiral mais depressiva, que também muda um bocado a sua forma de ver a vida. E isso são momentos incontroláveis. Nós podemos ter feito o trabalho todo muito bem, mas acontecerem fatores, aliás, isso aconteceu, eu soube de um caso desse há muito pouco tempo, já depois de eu ter falado. Então nós temos que dividir isto em dois fatores. Agora, há um fator que nós não podemos falhar, que é esse da antecipação, e como dizia o Nuno, e muito bem, que é perceber o entorno. Mas a mulher quer vir ou não quer vir? Tudo isso é muito importante, porque se não estar a contratar um jogador e não saber disso, ou saber, mas ignorar, é estar a dar um tiro nos pés. E o dinheiro que está a ganhar, e nós temos que também saber cuidar do dinheiro e do ativo que temos, porque o jogador no final do dia também é um ativo do clube. Daí que um dos vossos motos para o mercado de transferência seja contratar menos, mas bem. Aquilo que eu te pergunto, pegando nisso, é se achas que o segredo para contratar menos, mas bem, está precisamente no timing em que se contrata e na antecipação sobre o jogador. Sim, está claramente. Há duas questões. O antecipar o potencial do jogador, porque o Benfica não está em condições, nem nenhum clube português, de contratar jogadores a 200% feitos. Não está. Porque os jogadores que já são o top dos tops vão diretamente hoje em dia para o Chelsea, para o Real Madrid, para o PSG, e depois está num outro fator, que é perceber se esse mesmo jogador se enquadra ou não naquilo que nós queremos. Porque nem sempre o jogador que deu em determinado clube significa que vai dar no Benfica. Portanto, nós temos que perceber o enquadramento e o contexto onde trabalhamos. E aí sim nós podemos tomar decisões mais acertadas nos jogadores. Eu posso dar
mais um bocadinho sobre isto. Força. Sem falar em nomes, eu acho que houve jogadores que o Benfica contratou que tinham valor individual. Não tinham enquadramento, era para o Benfica. E são coisas distintas. E esse enquadramento parte de duas premissas. Falta de comunicação entre scouting, direção, equipa técnica, e uma segunda premissa, que é a capacidade de um diretor desportivo perceber se esse jogador tem enquadramento ou não. Ele também é responsável sobre isso, o diretor desportivo e a direção. Portanto, muitas vezes fala-se scouting, falha jogadores ou acerta jogadores, e o scout é o gênio do scouting. Isso não existe. E muitas vezes até o scouting é mais referido quando falha, não é? Não tanto quando Sim, o jogador acerta, ninguém fala do scouting que acertou. Quando se descobre os jogadores, Sim, já se descobriu, valoriza-se muito o scouting. E o que nós queremos ter é um scouting inteligente. Muitas Mas vezes, que o está a trabalho do antecipar. scouting e de uma própria estrutura, eu acho que tem que existir, e agora, desculpem, eu vou puxar um bocadinho a brada, vou dar dois casos. Tem que existir também na estrutura pessoas que estejam atentas a estes fenómenos, seja de jogadores, seja de treinadores. Tem que haver na estrutura alguém que consiga identificar antecipadamente possíveis casos de sucesso. Eu dou o exemplo, e vocês falaram na Luís Filipe Vieira, tiveram aqui com ela há 2 semanas, e eu falei no Ruben Amorim, ao Luís Filipe Vieira, por exemplo, ainda ele estava no Casa Pia, e eu, se calhar, e outras pessoas, bastou-nos ir ver 3, 4 ou 5 jogos do Casa Pia para perceber que estava ali uma pessoa que ia ser treinador e ponto. Porque em 4, 5 semanas conseguiu-se identificar uma mudança naquele mesmo grupo de jogadores brutal e, portanto... Com ideias bem definidas, não é? Que ele caracteriza bem Ruben Amorim. Outro exemplo. Falei no Iócaras ao Boa Vista em 2019. Como é óbvio, o Iócaras não era o jogador que depois vimos aqui no Sporting. Mas falei, na altura, ainda estava era no Brighton? O Caetano, o olheiro do scouting do Boa Vista. E que estava no Brighton ou ainda estava na Suécia? Ainda estava na Suécia, antes de ir para o Brighton. E o Brighton é um caso, e temos discutido muito sobre aquilo que é o departamento de Data Analytics que queremos trazer para o Benfica, e que já está identificada a pessoa que vai liderar esse departamento. O Brighton é um caso de sucesso nessas escolhas inteligentes e antecipatórias. E na construção do perfil do jogador, não é? No seu todo. Sim, e acima de tudo, porque o data não vem substituir a vertente humana, o olho. Certo. Agora, pode ajudar. É um auxiliar. Seja num filtro inicial, caso se justifique, seja na confirmação daquilo que nós vemos através do olho. Portanto, é um auxiliar e é um auxiliar muito importante e que deve ser usado. Sim, a capacidade crítica depois dependerá das estruturas, não é? Isso, sim. E não será também só em exclusivo para a área daquilo que estamos a falar neste momento, que é o scouting. Porque esse departamento vai ajudar também o próprio treinador na análise ao adversário, na identificação de padrões, na área de fisiologia, na prevenção de lesões, por exemplo. Exatamente, sim. E, portanto, está cada vez mais presente. Será muito útil, com certeza, no nosso futebol e na estrutura que nós queremos montar. Vai ajudar a tomar melhores decisões, sendo que, corroboro contigo, Tomás, no final somos nós que vamos tomar essas decisões. Continua a ser sempre o melhor. É verdade. E o Vítor, porque em relação, voltando aqui um bocadinho atrás e puxando aqui, já foram falando sobre o mercado, e nós estamos a falar sobre também a coesão do plantel. Algo que não tem ajudado claramente o Benfica nesse aspecto, acredito que tenha sido o facto de haver uma pouca estabilidade de época para época na constituição dos plantéis. Fazendo aqui um apanhado, 25, 26, 8 entradas, 9 saídas, 24, 25, 11 entradas, 9 saídas, 23, 24, 11 entradas, 8 saídas. Em relação, Vítor, começava por si, qual é que é a sua visão para em relação a esta quase carrossel de jogadores? Esta é a minha opinião, naturalmente. Esta é uma pergunta que eles estão muito mais preparados para responder, mas respondendo a isso, o mercado é agressivo. Não faz sentido este carrossel de jogadores. Quando se quer uma equipa estabilizada, não se pode entrar 11 e sair 9, ou entrar 9 e sair em 11. Tem que haver uma estabilidade ali. Nós temos de ser cirúrgicos naquilo que queremos.
E uma das nossas tentativas que queremos para o Benfica, se o conseguirmos, é de uma estabilidade e mais continuidade de jogadores, que a gente identifique os jogadores à Benfica. Naturalmente o mercado é agressivo, nós não vamos muitas vezes poder contornar isso, mas o que queremos é, no fundo, ter uma equipa mais estável, com jogadores mais portugueses. Porque eu até ia, peço desculpa por interromper, que até ia na pergunta num sentido mais, até nós tivemos aqui o João Vieira Pinto, que referiu que nos anos 90 no Benfica chegou a ter uma época em que tinha 40 jogadores, ou seja, isso para o próprio plantel, e teve essa experiência quanto jogador. Se estiver a passar muitos jogadores por uma equipa e saem, entra e sai, a equipa também não ganha a coesão que deve, não é? Naturalmente, exatamente por isso é que nós dizemos que as referências têm que estar dentro do grupo e tem que ser alguma estabilidade nessas entradas e saídas. O grupo necessita muito de estabilidade, e a equipa, quanto mais jogadores nós podemos prolongar com qualidade dentro do Benfica, e jogadores que a gente os consiga segurar por mais tempo, jogadores de grande valia, mais qualidade terá, melhor haverá, mais estabilidade haverá dentro do grupo de trabalho. Mas, repito, fundamentalmente temos que ter referências do Benfica dentro do... E de preferência da formação. Muita preferência da formação. Nós temos. É uma questão que nós vamos falar. Abrir esse espaço para que os jovens da formação possam ter mais oportunidades, e que sejam reais, não é? Que sejam reais, que não seja aparecer esporadicamente, como se calhar vou usar um caso individualizar, mas para aquilo que tem sido esta gestão com o João Veloso, por exemplo, jogou na taça da Eusébio Cup. Este ano, no início da época, entrou e até jogou bem nesse jogo, e depois só foi utilizado agora em Chaves na Taça de Portugal uns minutos. E portanto a ideia será sempre olhar para a nossa formação, porque queremos dar ainda mais valor àquilo que é o trabalho realizado diariamente no Seixal, e que começa ainda antes de os jogadores chegarem ao Seixal, com os CFTs espalhados pelo país, e portanto queremos abrir espaço para que essa aposta real nos jovens formados no Benfica Campos seja realmente real e verdadeira, e que de forma sustentada. Queremos ter plantéis mais curtos e mais equilibrados, onde realmente exista uma base de jogadores que saibam o que é o Benfica, e que possam suportar também esse crescimento de jovens formados no Seixal, e depois pensar a médio e longo prazo em relação àquilo que serão as vendas dos jogadores, não é? Porque nós sabemos, e vamos agora entrar se calhar aqui numa zona que é muito discutida, a questão de reter os jogadores, reter talento, mais tempo, mas eu olho sempre para alguns casos no Sporting e no Porto, e falo de Gonçalo Inácio e de Diogo Costa, por exemplo, em que são jogadores que nós olhamos para ele e identificamos um jogador que cresceu desde jovem no Sporting, o próprio Diogo Costa. Eu não acredito que não tenham chegado até hoje propostas se calhar tentadoras para que seja o Diogo Costa ou o Gonçalo Inácio, e estou a dar estes dois casos. Podemos falar até do Diomandé, que já está até num processo no Sporting de um longo período de tempo, e portanto eu acho que podemos rebater sempre essa questão do ser difícil a reter talento. Eu acho que se houver um plano a médio e longo prazo para aquilo que nós queremos para determinado jogador, é possível reter por mais tempo esse tipo de jogador. Que era o que devia ter sido feito com o João Neves, na vossa opinião, acredito eu. Na nossa opinião, sim. Embora eu vá falar, como é óbvio, por mim, mas acredito que esse sentimento, até porque estamos a falar daquilo que é o sentimento de um benfiquista, a saída do João Neves custou. Como benfiquista, foi difícil aceitar essa saída e ver sair o João Neves da forma que saiu, porque acredito, e nós não estamos em posse de tudo aquilo que se passou, porque não estamos lá dentro e não temos o conhecimento profundo do próprio processo, nem inclusive de como estavam as contas
do próprio clube naquela altura, mas a ideia que passa é que foi uma venda por necessidade e os valores da transação, E o timing. na minha opinião, ficam aquém daquilo que era o real valor do jogador, e basta olhar também para o valor de mercado que ele apresenta hoje em dia. E, portanto, se nós realmente quiséssemos fazer esse esforço por ficar com João Neves, se calhar no limite obrigaríamos a que a cláusula de rescisão fosse paga, por exemplo. Mas não foi o que aconteceu. Acredito que foi uma venda porque era preciso fazer essa venda nessa altura, e nós queremos, lá está, trabalhar em antecipação, e aí podemos entrar no grupo 1904, no grupo 1904 que temos pensado para aquilo que é a integração dos jovens formados no Seixal na primeira equipa. Foi tocado esse tema no debate entre os 6 candidatos por Luís Filipe Vieira, num apontamento, numa troca de palavras com Rui Costa, salvo erro. Luís Filipe Vieira deu o exemplo de Ruben Dias. E aquilo que nós queremos em relação ao grupo de 1904, muito resumidamente, o Tomás, se quiser depois adicionar alguma coisa que me possa esquecer, mas é um processo que já existe, inclusive no Seixal. Nós não vamos, porque o futebol, nós não vamos inventar também a roda, mas nós queremos olhar para este grupo de jogadores que são identificados, como é óbvio, como jogadores de elite e com possibilidades de poder chegar à equipa principal, e queremos trabalhar com eles de uma forma mais completa. Tenho aqui um inseto à minha volta. De uma forma mais completa, seja dentro e fora do campo. Dar todas as condições para que o processo de desenvolvimento de talento e daquilo que é a aceleração da integração de alguns jogadores na equipa A possa ser trabalhado em todas as áreas. E uma delas, neste caso fora do campo, é aquilo que é os contratos profissionais, e vamos repensar um novo modelo de contrato evolutivos, sim, sem dúvida, mas que permita ao jogador que sai da Academia do Seixal, do futebol de formação, e entre na primeira equipa, e que reflita depois, ao fim do mês, esse contrato, que reflita a verdadeira importância que ele está a ter na equipa principal. Porque parece-me a mim que acontece muitas vezes os jovens, principalmente portugueses, porque é dos jovens portugueses, na maior parte das vezes que estamos a falar, que chegam do Júnior e do Sub-23 e da própria equipa B à equipa principal, que no fim do mês esse contrato possa refletir a importância que eles estão a ter nesse momento na equipa principal. E eles que não olhem para o lado, e se calhar um jogador de outra nacionalidade acabado de chegar, que tenha uma diferença, uma discrepância também muito grande em relação àquilo que ele ganha. Eu acho que o poder dar essa importância ao jogador, desde logo quando ele se afirma na primeira equipa, é importante também para passar a mensagem que o clube conta e valoriza com esses jogadores. Não sei se o Tomás quer acrescentar alguma coisa a isto, ou eu até ia pegar nesta pergunta para lhe dar outro mote, que é, pegando nisto e na importância de planear. Eu pego se calhar aqui num exemplo prático da época passada, e que pode ser transversal a esta época, em que o Benfica, por exemplo, na lateral direita tem tido sempre algumas dificuldades por lesão ou por indisponibilidade. Neste caso o Benfica fez na minha ótica, uma excelente contratação este ano, mas o que eu quero dizer é, no ano passado Bruno Lage falou muitas vezes de Leandro Santos, também há Banjaki nas equipas secundárias. De que forma criar espaço, até porque muitas vezes quem foi para a lateral direito foram jogadores que nem são laterais direitos de origem. Sim. De que forma este planeamento, este grupo 1904 e entre outros, é importante, neste caso é dizer-me só a importância do planeamento destes jogadores e de lhe dar espaço na equipa. O planeamento tem que ver com uma primeira premissa, que é apenas contratamos fora quando não estivermos em casa. E em casa é a nossa formação e é prioritária.
Se não houver qualidade em determinada posição, em determinada época, sim senhor, vamos procurar fora. Tendo essa qualidade, não faz sentido nós contratarmos. E depois, eu já ouvi o Rui Costa dizer: mas eu não sou treinador, eu não posso fazer a equipa. Ou seja, a responsabilidade é do treinador, não é do presidente. Porque no Benfica atual todos assumem responsabilidades, mas na hora de as assumir de forma verdadeira, isso não existe. Agora, isto vem muito depois daquilo que é a sensibilidade também para falar com o treinador. E falar com um treinador não é dizer-lhe qual é a equipa que tem que jogar, não é obrigá-lo a colocar jogador A, B ou C, é sim fazer-lhe entender que aquilo pode ser uma decisão acertada. E não tem problema nenhum. Eu posso dar um exemplo, se quiserem, e aqui daquilo que foi a minha experiência passada no Spartak, e que de uma maneira, felizmente, correta se veio a verificar. O treinador que eu contratei na altura, o Stankovic, dizia-me que precisava muito de um 6. Que era um 6, eu preciso aqui de um stopper, uma pessoa, de um médio defensivo à séria. Estes jogadores, eu tenho muitas dúvidas. E eu disse-lhe, não. Ele vai fazer, este jogador, que eu, por respeito ao clube não vou dizer, mas este jogador vai fazer a pré-época contigo. E tu vais ter que vê-lo em jogos também, não é só no treino, em jogos amigáveis. E depois tu vais-me dizer se precisas ou não. Se depois, mais à frente, se tu vieres a confirmar aquilo que é a tua opinião, tudo bem, podemos discutir. Mas primeiro tu vais vê-lo. E depois sim, nós podemos debater. A verdade é que esse jogador hoje em dia é dos jogadores mais importantes do clube e que não tinha feito a pré-época nesse clube se o diretor desportivo não o tivesse sensibilizado a que visse o jogador. Hoje em dia o treinador é louco por esse jogador. O jogador gosta muito do treinador e sente que foi valorizado pelo treinador e com mérito do treinador aqui, porque soube reconhecer que realmente o jogador tinha nível e evitou-se uma contratação desnecessária e deu-se espaço a um jogador que é russo, que não é da formação do clube, mas que chega ao clube com 18, 19 anos e é esta sensibilidade que tem que existir. Eu não obriguei o treinador a colocar o jogador. Eu obriguei o treinador a ver o jogador, que é uma coisa diferente. E falamos aqui muitas vezes, parece que temos medo dos treinadores, de falar com os treinadores. Não. O treinador toma a decisão final, enquanto treinador é pago para isso e será responsabilizado pelas suas decisões. Mas cabe também a quem está perto dele orientá-lo em certos momentos. De certa forma, capacitar as decisões, não é? Dar estrutura. Porque se nós não orientarmos o treinador nesses momentos, torna-se muito fácil, quando o treinador começa a cair, limpar as mãos e dizer, este treinador não dá, tem que sair. Não, mas nós também somos responsáveis pelo treinador que trouxemos. Muito bem. Ricardo. Sim, falar só de um tema que tem estado bastante em voga e nos últimos anos também, na realidade do Benfica, que são o regresso de antigos jogadores. Queria saber qual é que é a visão, podemos começar pelo Tomás, a visão sobre o regresso de antigos jogadores. Acredito que esteja muito relacionado com a forma como chegam e aquilo que ainda podem aportar ao clube, mas queria que sustentasse um bocadinho a ideia sobre isso. Estamos a falar propriamente de jogadores que foram formados no Benfica ou então de um Di Maria, de jogadores que passaram pelo Benfica e que regressam. Se os jogadores estiverem capacitados para ter rendimento no Benfica, nessa fase, e se fizer sentido o seu regresso, também em termos de enquadramento do plantel, de enquadramento naquilo que é o benfiquismo, serão sempre bem-vindos. Agora, nós também não queremos fazer do Benfica o local onde vêm os reformados a terminar a carreira. Não. O Benfica deu muito a estes jogadores e estes jogadores, se regressarem ao Benfica, vêm para dar muito ao Benfica. Caso contrário, não fará sentido ir buscá-los
só porque tem o nome ou só pelo carinho que qualquer um de nós possa ter pelo jogador, porque apesar da emoção muitas vezes nos levar a certas decisões, quem está no clube e tem cargos diretivos tem que ter a capacidade de analisar com frieza e tomar as melhores decisões em prol do clube e não em prol da emoção ou daquilo que é a pressão exterior. Vítor, qual a importância desses jogadores no balneário? É um bocadinho de encontro àquilo que disse o Tomás. Se o enquadramento for o ideal para fazer regressar jogadores que são os jogadores do Seixal e os jogadores que passaram no Benfica, por exemplo, o Di Maria foi um jogador que quase cresceu no Benfica e que teve um regresso, na minha opinião, estrondoso ao Benfica. Nós vimos sempre com bons olhos, eu acho que sim. Temos que ver agora exatamente isso, se há uma mais-valia para o plantel, se ainda está nas suas faculdades para poder responder àquilo que são as exigências do Benfica. Nós queremos todos os jogadores que tenham passado e que regressem ao Benfica. Naturalmente queremos esses jogadores que são jogadores do Benfica. Nuno. Eu vou pegar neste caso do Di Maria também para introduzir, só para dar uma opinião final em relação também àquilo que é, eu volto a bater na tecla do scouting. E eu estava no clube quando Di Maria chegou, de tenra idade, e portanto e a partir dessa chegada teve a carreira que teve e fez o sucesso em vários clubes, dos melhores clubes do mundo, e felizmente que veio também ainda antes de voltar para a Argentina agora nesta época, fazer ainda mais 2 anos. Mais 2 épocas no Benfica. Dois pontos. Na altura que chegou, nós tínhamos Neres e se calhar obrigou se calhar o clube a repensar no que fazer a Neres, não é? Só este ponto. Inclusive depois, agora já nesta última época, fomos buscar Bruma e houve ali uma altura em que tínhamos Sheldrop também, e ele acabou por ser um dos melhores jogadores do Benfica na Final Four, em que o Benfica ganha. Sim. E houve ali, em algum período, senti que Sheldrop poderia estar a começar a ganhar confiança para se afirmar, mas de um momento para o outro também deixou de jogar. Com o Bruma também parece que se passou um bocadinho a mesma situação, e acabou por passar-se também com Di Maria, em que foi criado também ali, inclusive algumas notícias que iam saindo, não sabemos se é verdade ou não, mas com algum atrito, inclusive com o treinador. Era um dos pontos. E depois pegar no exemplo do Di Maria, e aí o Tomás é capaz de me ajudar, porque pode até ter um maior conhecimento sobre isso do que eu, mas eu acredito que não. Acho que já há algum tempo que o Benfica, na área do scouting, não tem ninguém a trabalhar esses mercados nessa zona do mundo. E o facto de nós termos estado aqui a falar em jogadores de formação, em querermos mais jogadores de formação na equipa principal, não quer dizer que não vamos ter um olho também naquilo que é e naquilo que o Benfica já foi forte também, que é o recrutamento também deste tipo de jogador, de mercados que nós sabemos que existe muito talento, que cada vez hoje em dia está mais difícil, porque os outros clubes também têm acordado para a vida e com um poder económico maior que o Benfica, têm conseguido também chegar lá e comprar diretamente esses jogadores. Mas o Benfica já foi muito forte nesse mercado, e nós queremos também ter atenção a isso no futuro. Concluindo um bocadinho também, naturalmente esses jogadores que já têm uma idade mais avançada estão fora do nosso radar de scouting, mas podem entrar depois com a possibilidade de entrarem nesse nosso radar, porque não se faz scouting a um jogador de 30 e muitos anos, faz scouting, mas esses jogadores que podem aparecer no nosso radar são jogadores que naturalmente terão sempre espaço para nós dentro do tal enquadramento da necessidade do clube. E é isso que nós partilhamos todos, em querer jogadores que regressem. Posso só concluir? Força. E ia só perguntar se nesse contexto Bernardo é uma prioridade ou não. O Bernardo tem sido falado muito nesta campanha eleitoral. Como é óbvio, o Bernardo, regressando, se for
olhando para aquilo que é a duração do contrato atualmente do Bernardo, ele acaba o contrato Junho de no 26. final desta época. E como é óbvio, olhando para aquilo que tem sido, o que têm sido as últimas exibições do Bernardo e até das próprias declarações de Guardiola acerca de Bernardo, eu acho que é um exemplo de jogador que, apesar da sua idade, continua a manter os níveis de intensidade e físicas e mentais e até de prestação a um nível muito elevado e, portanto, acho que seria uma mais-valia para o Benfica poder contar com o Bernardo a partir da próxima época. Muito bem. Ainda agora, só isto. Juntando também... Força, Agora, à vontade. desculpem lá. Só para juntar à questão que estávamos a comentar, não é? Porque, além disso, não só desportivamente, acredito que o Bernardo iria trazer muitas coisas ao futebol do Benfica, como também naquilo que é um exemplo daquilo Que é o benfiquismo. que é o Benfica que nós todos sonhamos. Tomás, em relação ao scouting, e faço se calhar duas perguntas. A primeira, até pegando em algo que o Nuno referiu, fugiu-se um bocadinho. Falou que fugiu um bocadinho ao mercado sul-americano, mas nós temos, por exemplo, o exame de Prestiani. E aqui a minha resposta, a minha pergunta vai mais no sentido de: identificou-se Prestiani como um talento jovem, foi-se buscar com cerca de 17, 18 anos. Ele chegou com 18 anos, Com 18 anos. que era quando podia chegar. Exatamente. Mas ele foi identificado com 16. Mas eu quis falar no sentido de que não me parece que haja... O plano, se calhar nessa altura havia alguém responsável por essa área e hoje em dia não há. Havia muito competente e que foi uma pessoa que, sendo ele responsável por aquele mercado, identificou o Prestiani e eu próprio também estive presente na Argentina para ver o Prestiani. Mas depois também a questão era, em relação ao Prestiani, até era outra. E se calhar o Sheldrup também, que tem a ver também se calhar com um plano, não só para os jogadores da formação, mas para este tipo de jogadores que são identificados, não são da formação, mas que depois também necessitam eles próprios de um plano para a equipa principal, porque vejamos, o Prestiani também acho que tem esse exemplo de ser titular numa pré-época e depois deixa de ser aposta e no meio disto tudo não há uma evolução, é difícil todos de os evoluir. jogadores, e aqui não falando apenas de formação ou de jovens talentos, todos os jogadores precisam de um plano quando vêm para uma equipa de futebol. Nós temos que saber o que é que eles nos vão dar ou tentar antecipar isso. A questão do Prestiani e do Sheldrup, para mim, tem muito mais que ver com continuidade e confiança do que propriamente com falta de talento. Sim. Tanto o Prestiani como o Sheldrup não eram jogadores que só o Benfica quis. Exato. Estamos a falar de os grandes clubes do mundo também queriam estes jogadores. Cabe ao Benfica, tendo a sorte de ter estes jogadores, potenciá-los, dar-lhes espaço e se calhar muitas vezes não andar depois a contratar jogadores que possam ocupar o seu crescimento. E na continuidade disto, a minha pergunta é se será uma prioridade do scouting do Benfica procurar estes jogadores ainda emergentes e em campeonatos mais periféricos, por exemplo, os campeonatos nórdicos, em que o valor de mercado desses jogadores ainda não é, se bem que já está a chegar a um nível também alto. Existe sempre possibilidade de encontrar mais. E a minha pergunta é também como é que o Benfica se pode antecipar à concorrência, nestes casos específicos, como foi de Sheldrup e Prestiani. Pois hoje em dia estas pérolas já podem não ser novidade para o público em geral, mas entre analistas, entre scouting, toda a gente conhece estes jogadores. Mas nós temos que ver isto em dois prismas. O aparecimento de clubes como o Chelsea, o Real Madrid na contratação de um Endrick, porque tudo isto começou com o Vini Júnior. Se formos voltar atrás, Vini Júnior, Neymar. E eu até digo que foi o trauma do Neymar em relação ao Barcelona e o Real Madrid quis se antecipar. Mas não são os únicos jogadores que existem nestes mercados. Sim. E se calhar o Benfica hoje em dia não consegue ir buscar aqueles que em termos de potencial são primeira linha, mas o Benfica tem a obrigação de antecipar os de segunda linha. E os de segunda linha não quer dizer que não possam um dia ser melhores do que os de primeira linha. Depois tudo isto depende do projeto que nós tivermos para os jogadores. Porque muitas vezes os jogadores... Nós falamos muito de potencial, o potencial tem que ser efetivado, tem que ser trabalhado. Portanto, o Benfica terá que continuar a ter atenção a esses mercados, terá que antecipar mais rápido do que os outros scouts, e eu sei que em muitos momentos o faz, porque o scouting do Benfica continua a ter pessoas de grande valor,
Agora também cabe depois àquilo que é a direção ouvir e confiar nessas opiniões. Muito bem. Ricardo, queres avançar alguma pergunta mais sobre scouting? Não, podemos avançar para o novo tema. Ok, vamos a isso. Agora, acho que os temas serão mais gerais, não é? Ou ainda tens alguma pergunta mais específica? Não, pegando porque há bocado ficou essa nota por dar, relativamente ao futebol de formação e à importância que esta lista lhe atribui. Queria que explorassem a ideia de a posição de terceiro guarda-redes, de quarto central e de terceiro avançado ser tendencialmente, ou não sei se a palavra será tendencialmente ou obrigatoriamente, mas penso que é Sim, mas tendencialmente temos que fazer do atleta da abrir formação. espaço para essas posições serem preenchidas por jogadores da formação. E isso entronca precisamente na importância que dão à formação. Queria que explorassem. Sim, é essa a ideia de construir o plantel, havendo sempre essas posições, a segunda alternativa ao jogador que olhamos que seja o titular, a alternativa poder ser ocupada por um jogador da formação. Há casos específicos, e hoje em dia também há que reconhecer que tem acontecido, embora depois, na realidade, por exemplo, no ponta de lança, o Henrique Araújo está a ocupar, na hierarquia, se calhar será a terceira escolha. Mas é um pouco aquilo que nós queremos para o futuro, é que estas posições sejam ocupadas por jogadores da formação, que lhes permita crescer e que no momento certo possam ser apostas contínuas. Não estar lá só porque parece bem estar um jogador da formação a ocupar esse lugar. E depois vamos olhar para aquilo que tem sido a utilização e é reduzida a muitos poucos minutos. Deixa-me dizer, isto não sendo eu financeiro, mas isto até na vertente financeira faz sentido. O Benfica, se pensarmos, nos últimos 6 meses da época passada, teve para uma posição, teve Pavlidis, Belotti, Artur Cabral. Em termos salariais. E depois estamos aqui, se calhar, a discutir que não conseguimos segurar o jogador A, B ou C porque não tínhamos dinheiro para o segurar. Portanto, tudo isto tem que vir de uma lógica de gestão financeira e gestão de plantel. E também de estatutos, não é? Porque são 3 jogadores com estatuto, ou seja, estatuto salarial de titular. Obviamente. Chave. Mas depois pode haver um Mas o problema. Belotti vem como um empréstimo. Mas o salário... O salário é elevadíssimo. Teve taxa de 2 milhões, penso. Mas depois pode haver um problema na formação, é também gerir, nem todas as gerações, passa a redundância, geram o mesmo nível de talento. Sim, obviamente. Mas aí cabe a nós perceber se isso está a acontecer. Como é que antecipa uma questão dessas? Como é que antecipamos uma questão de gerações? Consegue ver isso a médio prazo? Conseguimos. Primeiro porque temos pessoas na formação que são hipercompetentes na avaliação desse potencial. E segundo porque nós conseguimos prever a 3, 4 anos o que é que vai chegar à idade ali limite de entre equipa B e equipa A. Portanto, nós se calhar vamos conseguir antecipar de que se nós não temos determinada posição bem preenchida em termos de qualidade, nós podemos antecipar e se calhar ir contratar fora. Mas contratar fora pontualmente. Não quero que me interpretem mal de que agora vamos contratar jogadores estrangeiros para a formação, que não é isso. Mas pontualmente, se nós não tivermos jogadores desse elevado potencial, por que não olhar para fora e se calhar antecipar o jogador e em vez de estarmos a contratá-lo para a equipa A, estarmos a contratar para a equipa B para ele mais tarde aparecer na equipa A. E isto leva-nos a outra questão, quando falamos de estrutura. Hoje em dia o Benfica, futebol profissional é a equipa A e futebol de formação é a equipa B para baixo. Pouca gente sabe disto, mas isto é a realidade. E uma das modificações que nós queremos fazer à estrutura é isto mesmo, é alocar a equipa B ao futebol profissional. Para ter equipa A e equipa B muito próximas, porque estas equipas têm ligação praticamente diária, seja na chamada de jogadores para vir, seja na gestão daquilo que é o calendário, tanto para treino como para jogo.
Portanto, faz todo o sentido que a equipa B, ainda para mais jogando numa liga profissional, faça parte do futebol profissional, porque os jogadores já são profissionais. E depois há aqui um outro ponto. O jogador da formação não pode chegar à equipa B e achar eu já atingi. Porque na formação, hoje em dia, estando a equipa B em cima, o jogador às vezes pode sentir eu já atingi a equipa B, já estou aqui. Não. O jogador tem que perceber que quando passa do sub-23 para a equipa B, ele na equipa B está a olhar para cima, tem que olhar para cima dentro do futebol profissional. Porque o objetivo é chegar acima, não é chegar à equipa B. E não podemos ter casos de situações que aconteceram, jogadores que chegam à equipa B e de repente acomodam-se porque está tudo bem. Já atingiu, já sou profissional, já jogo na segunda liga, já jogo com o Chaves, já jogo com a equipa A, B, C. Não, isso não pode acontecer. Isso mesmo. Estamos a chegar a aproximar-nos do final. Eu queria dirigir, depois tu podes dirigir uma pergunta ao Nuno, eu vou dirigir uma pergunta ao Vítor. Até vou desfazê-la em dois. Desfazê-lo a mim? Não, assim não, Vítor. Estou a brincar. Que é, primeiro, o Vítor disputou uma final europeia pelo Benfica, 89-90, a última final de Champions do Benfica. Eu queria perguntar qual foi a sensação e do que mais se recorda, porque isso é um momento impactante e que se calhar para os benfiquistas que nos estão a ver pode ser um momento bom de recordar, e partindo disso, que também finalizasse dizendo como é que deve ser um jogador à Benfica. Bem, essa final foi uma final, tem coisas muito positivas e algumas coisas negativas. Para já, o Benfica consegue em 3 anos duas finais consecutivas na Champions, ou na Liga dos Campeões. Uhum. E eu recordo que nós fomos para um hotel, na altura, e que estávamos hospedados no hotel e tínhamos a visita de 2-3 mil adeptos no hotel. Portanto, houve ali um desassossego total nessa final, enquanto o Milan tinha fechado um hotel só para eles e estavam completamente à vontade. Mas foi um momento único. Eu acho que jogar uma final da Liga dos Campeões é um momento extraordinário. Estávamos meio e sentimos que é espetacular. É um momento que eu recordo e que tive pena termos perdido aquela final por 1-0, mas que estávamos no grande Benfica na altura, porque o Benfica conseguiu 2 finais no período de 3 anos. Significa que o Benfica estava sem pôr na Liga dos Campeões, já como o antigo Benfica, o velho Benfica, que estava permanentemente nas finais e a disputar finais, até porque tinha disputado poucos anos antes também da Taça das Taças frente ao Anderlecht. Portanto, tudo isso contribuía para um grande Benfica, e eu vivi esse Benfica, felizmente ainda consigo viver, e para mim marcou-me claramente uma final, não pena não a ter ganho, porque seria completamente diferente. Mas relativamente ao jogador à Benfica, quem define o jogador à Benfica não é o presidente, não é o treinador, quem define o jogador à Benfica são os sócios, porque os sócios são a verdadeira mística do Benfica. Porque eles é que dentro e nas bancadas é que define se aquele jogador se identifica com eles, se é um jogador à Benfica e se tem a mística do Benfica. Portanto, são eles que definem sempre quem são os jogadores da Benfica, e nós sentimos depois, nós também sentimos que se é ou não é um jogador à Benfica, e nós temos nesta altura, na minha opinião, o grande jogador à Benfica é o Otamendi. Um grande capitão, revê-se na liderança do Otamendi. Na liderança do Otamendi, a atitude competitiva, a forma como joga, a forma disponível que está no jogo. Ele acaba de viajar da seleção da Argentina e chega no dia a seguir, está disponível para jogar, quer jogar. Isto identifica-se um jogador à Benfica. Ainda agora completou uma marca bonita de 250 jogos. É isso. Ainda tinha 2 questões, mas posso direcioná-la ao Nuno para também sermos eficientes em termos de tempo. O Nuno foi colega de Rui Costa na Seleção Nacional, no Benfica, durante vários anos. Na Fiorentina. E na Fiorentina. Não é que isto seja condição sine qua non para o apoiar ad eterno, mas pergunto-lhe o que é que o faz não apoiar Rui Costa e apoiar João Noronha Lopes. Bem, desde logo ter surgido um convite de João Noronha Lopes para fazer parte da sua lista, e portanto não tem a ver, pessoalmente não tenho nada contra o Rui, como é óbvio, mas tem a ver também com o acreditar que é possível neste momento fazer melhor para o Benfica, e é do Benfica que estamos a falar, porque o Benfica é de todos, não é de A, B, C ou D, é de todos os benfiquistas, e eu acho que a ambição de querer poder ajudar o clube
ultrapassa tudo e qualquer coisa. E, portanto, não é o não apoiar Rui Costa, é acreditar neste momento que João Noronha Lopes será a pessoa certa para liderar o clube no futuro. Surgiu o convite, eu fui convencido pela pessoa e pelo líder que eu acho que ele é, inspirou-me. E eu gosto desse tipo de líderes, daqueles que não pensem que sabem tudo, mas que possam aprender também com os outros, e foi assim que ele me inspirou. E, portanto, nada pessoal me move contra Rui Costa. Claro. Sempre fomos amigos, e eu acho que ele também concordará que pessoas diferentes podem ter o mesmo sonho, que é ajudar o clube que ambos e muitos, mais de 100 milhões, amamos. Muito bem. Começamos com uma pergunta de resposta tripartida, assim terminamos, começando pelo Tomás, e peço que sejam sucintos na resposta, mas porque Já é tarde. já estou aqui a levar. Não, mas num minuto, porque é que os sócios do Benfica devem escolher no dia 8 a lista F e João Noronha Lopes? Não vou precisar de um minuto. Eu tenho a dizer entre os três, mas... Ok. Não, mas... Então já tens 15 segundos. Nós, acima de tudo, e quando tenho pessoas como o Vítor e como o Nuno ao meu lado, que estiveram lá dentro, nós queremos devolver Benfica ao Benfica. Portanto, é isso que nos propomos, e se as pessoas querem que o Benfica volte a ser Benfica, acreditem que a lista é F e que João Noronha Lopes é a pessoa certa. Muito bem, Vítor. Eu é muito mais rápido. Projeto e pessoas. Capacidade das pessoas que acompanham o João Noronha Lopes, e nós seguimos o líder que é ele, portanto acreditamos profundamente que ele é o presidente ideal para o Benfica. Muito bem. Vou resumir também muito mais rápido. A capacidade que o João Noronha Lopes teve em reunir em todas as áreas uma equipa com muita competência e com muito benfiquismo e com muita vontade, e a acreditar que é possível fazer melhor. E, portanto, estamos prontos. Não tenham medo da mudança, porque não vai ser uma mudança radical, e vai ser, acima de tudo, para melhor, e para que os adeptos, principalmente nas bancadas, seja no Estádio da Luz, seja nos jogos fora, seja nos pavilhões, nas modalidades, se possam orgulhar e que reconheçam a identidade do Benfica dentro do campo ou dentro das quadras, dos pavilhões. Muito bem. Nuno, Vítor, Tomás, muito obrigado pelo Obrigado. tempo que despenderam aqui connosco. Obrigado. Foi uma honra e foi um prazer Parabéns estarmos pelo aqui. projeto, e continuem o bom trabalho. Muito obrigado. Gosto muito de vos ouvir. E foi ótimo estarmos aqui a falar sobre futebol, temas bastante interessantes, temas que espero que tenham sido úteis aos sócios do Benfica falar, sobretudo naquilo que é o futebol e o futuro e o sucesso do futebol do Benfica, caso a lista F seja eleita. Muito obrigado. Muito obrigado em casa, espero que tenham gostado. Um abraço a todos. Obrigado. 90 mais 3 é a bola a girar, o quinto cocoto a cruzar e o rabaço a converter. 90 mais 3 indivíduos sensatos, soltinhos e pacatos até o clima ferver. E à medida que a semana nos vai dando muita trama, é o fora de jogo que está no 90 mais 3.